Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno e hoje estamos iniciando mais uma programação. O programa de hoje é Gente da Gente e nessa programação nós iremos trazer personagens da Bíblia, personagens assim que você vai ficar boquiaberto em conhecer mais de cada um desses personagens, cujo qual nós vamos estar recebendo aqui muitos entendimentos, nós vamos estar recebendo aqui muitas revelações. E certamente você vai, de alguma maneira, se sentir atraído, porque você vai começar a pensar, puxa, tem muito a ver com aquilo que eu estou vivendo hoje, tem muito a ver com aquilo que eu estou passando e também enfrentando. Você vai, se sentir muitas das vezes culpado, às vezes feliz, às vezes alegre, mas isso tudo você vai saber daqui a pouquinho, porque não vou revelar agora, o nosso personagem de hoje, mas antes de tudo, antes de mais nada, deixa eu passar aonde me encontro situada. Rua Prefeito José Montes Paixão, Igreja da Graça de Deus de Mesquita, número 1912, Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912. E agora nós, antes mesmo de qualquer coisa, eu gostaria de chamar o Anderson para que já fosse revelado o nosso personagem de hoje. Ô Anderson, mostra para nós qual é o personagem de hoje. Eu era jovem. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Todos os dias era a minha missão. Certa vez, chegou um leão para comer uma dessas minhas ovelhas e eu não tive medo não. Parti para cima. Consegui rasgar o leão ao meio. Outro dia, foi um urso. Mas a mesma coisa que eu fiz. Eu tinha um compromisso com aquelas ovelhas. Eu tinha uma missão dada por meu pai, que era um bom homem. Até que um dia, eu achei graça aos olhos de Deus. E segundo o que eu ouvi, eu era um homem segundo o coração de Deus. E eu estava agindo conforme Deus queria, por isso, Ele me considerou segundo o coração dele. É impressionante estar lado a lado, e o meu desejo era habitar todos os dias na casa do meu pai. Prazer, eu sou Davi. Então vocês já souberam, qual o personagem de hoje, é claro, Obrigada, Anderson. Davi, um homem guerreiro, um homem valente, um homem sisudo em palavras, um homem muito batalhador. Mas, para chegar a esse nível, por quantas etapas e por quantas fases da sua vida ele passou? Faço você lembrar nesse momento exatamente que quando Samuel ele vai até a Jessé, o pai de Davi, a Bíblia Sagrada relata que Samuel lhe pergunta, acabaram-se os jovens, porque ele já havia recebido ali uma ordenança, ungir a Davi e separar Davi, a grande chamada, a grande escolha. Sabemos que muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas quem é que faz essas escolhas? É o nosso Deus. Havia uma unção reservada para Davi. Faço lembrar a você também que há uma unção reservada para você que me assiste agora, para você que participa comigo desse programa Gente da Gente. Você vai começar a ter um entendimento muito mais amplo e vai começar a entender um pouco mais sobre cada personagem, porque a ideia é essa. E Davi, então, a Bíblia relata que Jessé, ele pede para que Davi se apresente e, lembrando, foi o último filho a ser apresentado. E naquele momento Samuel consagra, ele unge Davi naquele exato momento. Passado todos esses anos, tantos e tantos tempos depois, a gente começa a entender que Davi foi um homem separado por Deus, escolhido. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Como diz lá em João, 15:16, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Davi então permaneceu, certamente, fazendo ali a vontade do Senhor. Porém, ele teve algumas coisas que acabaram que assustando a Davi, acabaram que deixando Davi entristecido por conta dos seus próprios erros. Porque por detrás de toda a normalidade, sabemos que tem alguma coisa, agindo para tirar você do propósito. O propósito era Deus usar Davi, rei,
de Israel. Homem valente, guerreiro, venceu a Golias, derrubou, destruiu a Golias, né? Fez daquele povo um povo raçudo, um povo forte. As pessoas olhavam para Davi e via Davi muitas qualidades, mas o passar do tempo, né, foi fazendo com que Davi viesse perder a visão, perder o propósito, o foco, o alvo daquilo que Deus tinha para ele. E então, Davi diz a palavra, né, dando aquele resumão, saltando tudo, porque são poucos os minutos para falar de um homem tão guerreiro, de um homem tão valente, né? E a Bíblia relata então que Davi, ele então acaba se envolvendo com Betseba. Mata a Urias, se envolve com Betseba, e ali você vê, né, por uma grande emoção e grande envolvimento, grande sentimento sendo gerado ali em Davi, e ele acaba meio que perdido. Acaba perdendo tudo aquilo que Deus havia reservado e preparado para ele. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, está lá no livro de Salmos 51, versículo 2, que diz assim, preste atenção. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, iniciamos aqui um Davi pedindo para ser lavado. Ninguém que após tomar um banho, novamente volta a tomar esse banho. Certamente Davi, se pede para ser lavado é porque ele se encontrava sujo. Quantas pessoas depois de ter sido separada por Deus, nomeada, escolhida, eleita, de ter sido ali, né, um exemplo, de uma hora para outra, tropeça, escorrega, vacila. Ah, meu Deus do céu! E assim, infelizmente, foi Davi. Cometeu um homicídio, um adultério. E o que fazer, pastora? Verdadeiramente se humilhar, se colocar diante do Senhor Jesus e voltar a sua face para Ele e se arrepender. Foi exatamente o que Davi fez. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. E foi o que Davi, então, optou por fazer. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri. Né? E diante de tantas batalhas, ele então entende, peraí, é momento de eu, neste exato momento, de eu colocar a minha vida diante de Jesus, diante de Deus e buscar de todo o coração. Talvez estou falando com pessoas que estão passando por isso, por momentos difíceis, momentos de engano, estão no poço, né, muito profundo do engano, da prostituição, do adultério, da vaidade, enfim, da criminalidade, de tantas coisas que já se sucederam. O momento agora é arrepender-se. Na medida com que você vai se arrependendo, corpo, alma, mente, espírito, Deus começa a operar na sua vida maravilhas. Confesse seus pecados, da sua maldade não encubra e deixe com que o Espírito Santo de Deus, ele venha começar a trabalhar na sua vida. Mas isso não depende de Deus. Meu querido, isso não depende de Deus, nem muito menos do Filho de Deus, Jesus. Isso depende muito de cada um de nós. Uma vez que eu coloco no meu coração, preciso me arrepender, preciso me voltar para Jesus. Aí sim, você começa a fazer uma boa escolha e automaticamente os resultados vão ser, né, os melhores. Mas uma vez que você opta, né, escolhe fazer ou estar fazendo algo que não compete a um cristão, é claro que você vai ter problemas, vai ter dificuldades. Então, fique bem ligadinho. Nós vamos continuar, né, daqui a pouquinho no próximo bloco, mas agora nesse momento, eu gostaria que você já se preparasse então psicologicamente, já começasse a colocar a sua vida no altar de Deus, porque esse programa é um programa para abençoar você. Não é para te desestabilizar nada, é para estabilizar você, colocar você diante do nosso Deus e falar, Senhor Deus, cuida dessa pessoa que hoje me assiste e que talvez esteja passando por tudo isso em que Davi passou. Faço lembrar que Davi, ele, na medida com que ele se arrependeu, ele achou lugar, né, então de santidade. Ele achou um lugar, né, diferente para ele. Na hora em que você coloca tudo aquilo nas mãos do Senhor, aquilo que você está enfrentando e que sozinho
você já se deu conta de que não vai conseguir, Deus te abençoa. Ele te guarda e Ele faz de você um vitorioso, um vencedor. Olha, nós vamos a um break agora, nós vamos a um intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Programa Gente da Gente de volta. Eu tenho certeza que todos vocês estão amando a nossa programação. Gente da Gente hoje está trazendo um personagem da Bíblia. Esse personagem é um personagem muito famoso, né? É o Davi. É aquele mesmo que derrubou Golias, venceu o gigante, né? Mas para a gente vencer as nossas batalhas, as nossas fraquezas, não é fácil não, meus amigos. Não é não. Precisa realmente de muita coragem, de muita garra, de muita fé, de muito entusiasmo e de uma palavra chamada esperança, né? Se você tiver essa esperança no seu coração, você vai se alegrar. Se você tiver essa esperança, o que é esperança? É a expectativa de um bem que você espera alcançar para a sua vida. Certamente você vai conquistar o seu espaço, o seu lugar. Eu estava falando, né, e ainda estou falando, de Salmo 51. Versículo é o 2, que diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, na medida com que você vai se lavando, vai se purificando, você vai ficando e vai se tornando cada vez mais limpo. E quem é a pessoa que quer continuar suja e andar na sujeira? Não, eu acredito que não seja você. Eu não quero. Como também acredito que você também não queira andar dessa forma, dessa maneira. Aí você pode estar se questionando agora, mas pastora, o que fazer? Então, vamos aprendendo no passo a passo. A Bíblia Sagrada diz exatamente que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Porém, aqueles que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha, Davi matou, Davi adulterou, mas por que ele alcançou misericórdia? Porque ele começou a procurar esse lugar de arrependimento. Eu chamo a sua atenção para que você venha também procurar esse lugar de arrependimento agora, aonde quer que você esteja. Mas por quê? Porque é uma oportunidade que o Senhor nosso Deus está lhe dando. E aí, será que você vai ter uma outra oportunidade? Você jovem que está me assistindo agora? Você, né, mãe, você, pai, chefe de família. Então, a mesma coisa que talvez ele tenha passado, tenha enfrentado, talvez você esteja também. Quantas pessoas talvez, né, estão se identificando com essa mensagem? Não é? Da mesma forma em que Davi, eu estou focando muito nessa parte porque é exatamente algo que falou o meu coração para que eu estivesse trazendo aqui a você nesta hora, né? De um pecado em que Davi, ele comete, né? A morte, ele mata, né? Ele pede para que aquele povo, então, viesse, né? Destruir tudo aquilo que aquela família tinha conquistado. Se perder uma família, Urias foi morto. Betseba estava tendo um caso com Davi, né? Aí a gente para e pensa, quantas famílias estão sendo destruídas por conta de um homicídio e também um adultério, por conta da prostituição. Ou seja, quantas pessoas, talvez você jovem que se envolveu no tráfico, se envolveu com as drogas, não está conseguindo sair, é aquele cigarro de, né, de baile, né? Enfim, é aquele cigarro de maconha, talvez é aquela bebida. E quantos adultérios, talvez, né? Ou seja, se achegue diante de Jesus, se humilhe diante dele, se arrependa. Presta atenção, eu tenho mais alguma coisa aqui para te entregar. Versículo 3, Salmo 51, 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Olha, você também conhece as suas transgressões. Não tem ninguém depois de Deus e de Jesus, Filho de Deus, para falar que, olha, eu conheço o meu pecado.
você conhece os seus pecados. Você conhece as suas iniquidades. Você, mais do que ninguém, conhece as suas transgressões. Então, você mesmo é o responsável pela sua própria vida, de chegar diante do Senhor Deus e falar para Deus: Senhor, eu preciso me limpar, me lavar, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha como ele se sentia sujo. Mas por quê? Porque ele falava: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele via, ele sabia, né? Aonde é que ele tropeçava, qual era o ponto fraco dele. Você também sabe qual o seu ponto fraco. Davi foi um homem guerreiro, sisudo em palavras, foi um homem de gentil presença, foi um homem que derrubou a Golias, mas no final foi derrubado por uma mulher. Ou seja, né, o famoso dom é o dinheiro, o orgulho e mulher. Às vezes tem destruído, derrubado muitas pessoas. Abre seus olhos, abra o seu entendimento. Faça como fez Davi. Confessei-te os meus pecados, a minha maldade eu não encobri. Ele assumiu a culpa dele. Vamos aqui novamente, versículo 4. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele ainda tinha algumas coisas dentro dele. Olha o que ele estava dizendo. Ao mesmo tempo que ele estava falando do seu próprio pecado, confessando as suas culpas, a Bíblia relata que Davi começa: não, mas minha mãe me concebeu em pecado. Só que você não pode, né, se igualar a tudo aquilo que você um dia viveu, ou que seus pais viveram, né? É o caso, é bem prático, né? Só hoje o tema é o Davi, né? O famoso Davi. Mas é o caso de Jefité. A Bíblia diz que ele era varão valoroso, porém filho de uma prostituta, mas não se prostituiu. Continuou sendo valoroso. Você precisa ser uma pessoa de valor, porque quando o Senhor nos escolhe, que Ele nos tira de um charco, de um lamaçal, né? É para quê? É para vencermos as batalhas, é para vencermos as guerras, as nossas lutas, não só internas, como também externas, né? O que seriam as nossas lutas internas? É aquela batalha aqui, ó, no seu psicológico, é aquela afronta que você tem recebido do lado de fora, já é o externo, né? Mas interiormente tem pessoas que ainda carregam sentimentos de culpa, sentimentos de iniquidade, sentimentos, né, de caprichos emocionais. Não porque eu tenho vários namorados, né, mas é marido de uma só mulher. Não pode aí pegar o exemplo de Davi, ficar em adultério, né? Isso é pecado. Ou seja, confessa, deixa, para que você venha alcançar a misericórdia do Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, ou seja, destruídos. Sabe por que Davi não foi destruído? Primeiro, Deus tinha um propósito na vida de Davi. Queridos, Deus tem um propósito na sua vida. E é por isso que a destruição, por mais que você saiba, né, e conhece os seus pecados, as suas dificuldades, as suas limitações, mas você não será destruído pelo propósito que Deus tem na sua vida. E o propósito de Deus é muito grande. Propósito esse que você precisa começar a procurar entender e a perceber e a notar e a pedir para Deus: Senhor, revela esse propósito em minha vida. Revela esse propósito sobre tudo aquilo que eu tenho falado, feito e agora mesmo, né? Eu tenho certeza que Deus começou a falar ao seu coração. Bom, nós vamos agora a um VT com o Anderson. Vai daí, Anderson. Eu tinha tudo para ser nada. Eu trabalhava num setor da empresa que ninguém via, mas chegavam materiais importantes que eu tinha que dar conta. Era uma tinturaria e eu era responsável por arquivar, guardar, manter aqueles latões, tudo em segurança, sem umidade, e os papéis, as notas fiscais tinham que ser arquivadas. Até que um dia chegou alguém lá com o propósito de acabar com o meu trabalho e bagunçou tudo. Quase levou ao fim do departamento. Mas
Eu era temente a Deus. Ouvia, sabia que Deus queria ali e o porquê eu estava naquele lugar. Deus tinha me dado um propósito. E Ele me salvou. Eu consegui, com a sabedoria dele, lutar contra aquelas ciladas, aquelas pegadinhas que fazem com um funcionário. Pois bem, consegui arrumar tudo de novo e fiquei de olho para que nada saísse do plano, que era eu cumprir o meu propósito ali. Às vezes, as coisas acontecem, as pessoas se levantam contra a gente, mas são movidas pelo inimigo. A gente tem que perdoar essas pessoas e seguir em frente. Não perder tempo com aquilo que não vai agregar. Isso me ensinou muito. Eu sou Davi nos dias de hoje. Ô Anderson, nosso programa tá tremendo, hein, Anderson? Que maravilha! E você que está aí, né, com a gente, ligadinho. Hoje o personagem é Davi. Certamente eu tenho, né, uma convicção em que Deus está falando muito ao seu coração. Olha, e o que mais Deus ressaltou aqui nesta hora foi o quê? Confesse os seus pecados. Suas maldades, não encubra as suas maldades. Amigos, é tão simples se achegar diante do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz, né? Achegai-vos, né, a mim, e eu me achegarei a vós outrem. Se achegue diante dele. O Senhor, ele não tem por culpado o inocente, mas ele tem por culpado a todo que pratica toda iniquidade. E se você não confessa, você continua levando e carregando consigo este sentimento de culpa. Então, né, nosso programa hoje, Gente da Gente, ele está ressaltando, né, esse homem guerreiro, mas que pecou, falhou, um homem que transgrediu, pisou em falso, vacilou. Isso tudo aí tem muito a ver com a gente, né? Por isso é gente da gente, né? Tem muito a ver com a gente. Mas uma vez que você deu uma tropeçada, volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras e não fique achando que não vai haver lugar de arrependimento, a não ser que você não queira. Mas certamente eu já entendi que você quer. E porque você quer esse lugar de arrependimento, que Deus vai fazer uma obra muito linda na sua vida. Bom, eu quero deixar aqui uma palavra efeito para você. Confissão de pecados. É isso, confissão de pecados. Pegou aí? Confissão de pecados. Confissão de pecados, confissão de pecados. Olha, eu vou ficando por aqui. O nosso programa Gente da Gente, ele é um programa para abrir o seu entendimento, para fazer você compreender um pouco mais sobre os personagens da Bíblia, os heróis também da Bíblia Sagrada. Nós vamos aprendendo passo a passo. Eu tenho certeza que a mão poderosa de Deus vai ser por você e com você hoje, amanhã e para todo sempre. Olha, o meu forte abraço e que Deus te abençoe. Até a próxima!